Olá, produtor e produtora, criadores, eu sou a Lorena Carrillo, seja bem-vindo ao Toco Berrante, nosso podcast aqui da Berrante. E claro, a gente está iniciando nossos primeiros episódios e ao meu lado, Gustavo, meu parceiro. E aí, Gustavo? Ô, Lorena, eu acho que a gente está gostando disso, o público também, né? Porque nós acabamos de lançar ele e agora a gente já recebe aqui na Berrante Fábio Melo, Cenepol da Conquista. Convidado ilustre. Ilustre e ele é cowboy. Bem-vindo, Fábio. Que bom te ter aqui hoje. Obrigado, meu passo foi caro, hein? Gustavo mandou o jato me buscar lá em Cuiabá. Dividimos em 10 vezes para conseguir trazer ele aqui. O cartão de crédito ajuda a gente nessas horas. O que um preto não faz, né, velho? O Black resolve a vida de todos. Resolve a vida da gente toda. O pagar o boleto depois são outros 500. Resolve depois. É outro podcast. É outro podcast. Só que o Black possibilita coisas incríveis, mas o Red também, né? Hoje nós vamos falar de Cenepol, melhoramento genético. Mas antes de falar de Cenepol, né, Fábio? Tem um ser humano, um profissional, um empresário que... Como é que é essa história antes de ser o Fábio Melo do Cenepol da Conquista? Cara, o Fábio Melo do Cenepol da Conquista é um predestinado, alguém que efetivamente, quando aponta um objetivo, um alvo, vai atrás dele, né? Isso desde o começo, desde a minha vida, quando me situei como um ser humano, vamos chamar assim, né? Que quando você é guri, você não sabe quem você é. E aí você começa a desenvolver os seus projetos, idealizar algumas coisas. Então, o Fábio Melo hoje é um advogado. Mas antes disso, desculpa te interromper, você já me contou uma coisa que eu achei genial. Qual é? Que você entregava leite no final de semana, entregava uns frango caipira lá em Assis. Tem isso, Fabião? Muito. Não, como é que é essa história? E não foi pouco, não. Empreendedor desde sempre. Ué, como assim, né? Com que idade você fazia isso, Fabião? Vamos lá, então. Então, vamos retroagir. Volta a fita. Volta. Aos anos de 1900 e... Vamos ser bem pontual, Gustavo. Em 1987, eu comecei a fazer direito em Marília. Tá? Marília, quem conhece Marília, quem conheceu o Todo Torto, eu sou da origem. O primeiro Todo Torto que teve... Eu estava lá junto com o Telzão, que foi quem idealizou o Todo Torto, embaixo de uma arena, de uma tenda de circo, ok? Vocês conhecem o Todo Torto, já ouviram falar do Todo Torto. No estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, Todo Torto guardado as proporções, é o Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Vocês não estão entendendo o que era o Todo Torto em Marília. Era a festa. E sabe como é que ela começou? Embaixo de uma lona de circo, com um som mecânico, 4 caixas daquela térmicas lotadas de cerveja e naquele poeirão. E o pau comia. Enfim, em 1990 eu fui para Marília. Histórias boas. E aí comecei a fazer o direito e tal. E fiquei 2 anos morando em Marília. Marília muito próximo de Assis. Tá? Fiquei morando em Marília, tinha o Todo Torto, fazia faculdade à noite... Sabe o que eu fiz em Marília? Fui vendedor de produto veterinário. Eu nunca tive uma vaca, nem tinha uma expectativa de ter uma vaca. E hoje tem um monte lá em casa. E eu fui vendedor de produto veterinário. Aí eu pegava uma lista telefônica, que a empresa nos disponibilizava essa lista, e eles já tinham feito uma prévia identificando ali produtores. E a gente sentava numa mesinha redonda dessa. Eu posso falar os podres também ou não? Pode falar tudo. Claro. No podcast? Pode tudo. E tinha uma mesinha redonda, nós sentávamos em 3. E cada um tinha direito a 3 ligações. E a gente trabalhava das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã, que era que o pecuarista ainda está em casa. Sim. Depois disso ele foi para o trabalho dele. E várias vezes, Gustavo, eu fui trabalhar virado, porque o Todo Torto estava funcionando. Aí eu sentava para trabalhar. Vamos pegar o telefone. Vou ligar para o seu João agora.
Seu João! O seu João atendia. Oi! O seu João não tá? Desculpa, amanhã eu ligo. Porque eu não dava conta de vender. Porque a gente tava indo no embalo do todo torto. Sarando. E passava a vez. E aí foi. Pois bem, vamos acelerar 2 anos de Marília. Aí a responsabilidade começou a pesar, porque eu comecei a fazer agora com 17 anos, né? Bem novo, guri. Tinha uma Vespinha lá em Marília, era o terror do Marília. Voltei para Assis, falei, pai, é o seguinte, me arruma uns cruzeiros aí. Me arruma uns cruzeiros que eu vou comprar umas vacas de leite e vou montar um barracãozinho de frango. Tá bom, tá uns cruzeiros aqui. Comprei 10 vacas, Gustavo. 10 vacas, comecei a tirar leite na munheca. Tinha um funcionário lá na chácara do meu pai, tinha uma corcunda que vinha no pé da nuca dele assim. Essas 10 vacas produziam 100 litros de leite. Eu tirava 80, ele tirava 20. Banquinho amarrado no cu da carça e VAP. Não tinha para tirar a francesa comigo. O mocotó era baguá. E nisso também criava os frangos e todo esse leite que eu tirava ali, que era produzido, eu tinha uma linha de leite na cidade. No interior do estado de São Paulo, eu tinha uma saveirinha, colocava os 100 litros de leite, dois tambores de 50 litros, tinha uma linha de leite que quase 80 litros eu conseguia vender na rua. Então, dinheiro de hoje, quanto que é 1 litro de leite que você entrega um laticínio? Sei lá, você que mexe com os leiteiros aí. R$3. R$3. Eu vendia por 6, direto para... Parava minha saveirinha. Ao leite! Ela já saía com a vasilhinha dela, né? Se ela era uma freguesa de 1 litro, uma vasilhinha pequena, vasilhinha freguesa de 2 litros, vasilhinha maior. Eu abri o latãozão de 50 litros, colocava minha caneca medidora e vrap, entregava o leite e tchau. E já tirava as encomendas do final de semana. Quantos frangos a senhora vai querer, Lorena? 2, 1, 3, nenhum. Eu falei, mas nenhum, ajuda eu. E sábado, 100 frangos, todo sábado matava 100 frangos. Matava 100 frangos e distribuía esses 100 frangos na minha própria linha de leite, né? E assim como o leite que sobrava, que ia para o laticínio, o frango sobrava e ia para o açougue. Aí tinha um amigo que tinha açougue. E aí, esse processo, ou seja, 5h30 da manhã eu estava no curralzinho tirando leite. 9 horas eu acabava o serviço. Ia para o escritório do meu pai fazer estágio de direito. Já estava no 3º ano de faculdade, que os 2 primeiros foi na Esbórnia, né? Lá no Marília, Itália. Todo torto. Évino é bulate. Era bom pra caramba. Aí, boa. E aí eu fazia estágio de manhã, 4h30 da tarde ia para casa, tomava banho, tomava um lanche, 5h30 da tarde montava num busão. 6 horas da tarde, 5h30, num busão 70 km para Marília. Chegava às 7 horas na faculdade, até 10h30 aula, meia-noite e meia estava em Assis de novo, e aí 5h30 da manhã eu estava no curral. Então 2 anos da minha vida foram dessa forma. Foi o seu primeiro negócio empreendedor? Meu primeiro negócio, porque o primeiro eu vendia produto veterinário, mas a gente estava sempre embalado pelo todo torto. Então não tinha. Não, mas eu acertei uma vez na veia, Lorena. Eu tinha uma namorada. E o pai dela era gerente de uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Aí facilitou. Não, eu vendi uma carga de vermífugo que o que a empresa não vendeu em 3 meses, eu vendi numa ligação. VAP. Ele comprou essa carga de vermífugo, vou ajudar o menino aí, namorada, minha filha, Thalia, né? Mas deu uma comissão boa, rapaz. Aí, enfim, foi o meu primeiro dinheiro volumoso, vamos chamar assim. E aí, mas o vender leite, o vender frango, para mim foi muito importante porque você aprende a entrar no negócio, a comercializar, entendeu? A entender as necessidades, a discutir preço, a negociar. Então, formar o próprio preço. Isso é uma essência, velho. Porque não queira achar que você é um negociante, um empresário, você não tem o dom. Isso é verdade. Né? E hoje, na minha profissão, eu sou um advogado, e um advogado ele precisa o quê?
ele tem que ser um negociante, ele tem que ser um comerciante, ele tem que vender o produto dele, que é uma prestação de serviço. Tem que ser convincente, né? De advogado tem esse desafio, né? Tem que ser convincente. Claro, com muita responsabilidade Exatamente. ética, porque você não pode vender ilusão, que é uma coisa que é muito real hoje dentro da advocacia. Com certeza. Você vende ilusão. E aí, só que nós temos o pé no chão. Então, eu durmo e acordo sabendo que eu não vou ter problema, considerando essa ética que faz parte do Fábio Melo, né? E tem também um bocado de valores nessa atitude, né, Fábio? A humildade de poder. Todo trabalho é digno. Né? Então, eu ter minhas vacas, ordenhar minhas vacas, pôr o leite na carroceria da caminhonete, tem muita gente que acha não que não pôr uma gota de água dentro do tambor de leite. Honestidade. Exatamente. Valor. Por quê? Porque você consegue colocar 20 litros de água diluído em 100 litros, isso era muito comum. Não. Ela tá me pagando pelo 1 litro de leite, eu tenho que entregar 1 litro de leite. Ele chegava lá com a espuma. E o frango, se ele pesava 2,350 kg, a etiquetinha, ele pesava naquelas balancinhas de pegar a balancinha da minha mãe. Tinha que equilibrar o frango, que ele ia cair da balancinha. Assim, um pratinho pequenininho. E matava o frango também? Mas, moço, você sabe como é que mata o frango? Uma faquinha no céu da boca, pendurado dentro de um cone. Sabe aqueles coninhos assim de própria ração? Você corta a tampa dele, a cabeça do frango passa para baixo, você pega uma faquinha, passa no céu da boca do frango, escorre todo o sangue, como ele tá com a asinha presa aqui, não quebra a asa, a cabeça fica branquinha. Aí tinha uma deboiadeira de pena, uma maquineta, no começo era na mão, sofremos, velho. A hora que eu achei essa máquina, a máquina rodava assim, cheia de dedo de borracha, você pega o frango, põe na água quente e faz... arranca todas as penas do frango. Espetacular. O frango mais limpo. Era Marília ou era Assis? Aí. Assis. O frango mais limpo de Assis. Do oeste, Paulinho. Fabião, e aí formou em Direito... São Paulo. Foi para São Paulo. Que hora que o Mato Grosso entrou nessa história? Depois de 94, eu fui para São Paulo. Meu pai falou: você vai ser juiz, promotor, enfim, alguma coisa. Você tem que ter estabilidade, você tem que ter segurança. Todo mês tem que cair o real no seu bolso. Eu falei: tá bom, vamos ouvir o pai, né? E fui para o São Paulo fazer curso do Damásio, que era o único curso preparatório que tinha na época. Todos os picas, aí eu tive aula com os caras que depois eles tiveram os cursos deles. O Capês foi meu professor, o Marcato foi meu professor. Foram os caras que depois tiveram até os cursos preparatórios. Com 3 meses de curso, Gustavo, estudando, eu emplaquei num concurso promotor de justiça no Paraná. O concurso mais difícil que tinha na época. Isso, o QI dele é maior que o da gente. 1994. 1994. E aí... Lá, naquela época, só tinha 2 fases. A primeira fase objetiva, nós fomos lá de São Paulo, nos 20. Pá! Fábio Luiz de Melo Oliveira, aprovado. Os caras falaram: mas como? Você colou? Não e era essa loucura que hoje em dia, Fábio, de centenas... Não, você não concorre nem com os outros, você concorre com a própria prova. Entendeu? Ou seja, é cada 100 vagas. É 100 para 1, uma coisa absurda. Mas, enfim, eu passei na primeira fase. A segunda fase, 5 dias de prova, 100% dissertativa. Nossa. Tinha que ficar respondendo pergunta o dia inteiro lá na PUC. Em Curitiba, eu fiquei na casa do meu amigo em São José dos Pinhais, um frio naquele Curitiba. Essa prova foi em maio ali, mais ou menos. Abril para maio, já estava frio. Tá bom. Tinham 40 e poucas vagas, eu fiquei por 5. Olhamos na lista lá. Se eram 45 vagas, tinha 44 paranaenses e um catarino. Eu falei: não, isso aqui é arranjado, porque não pode. Não é possível. Não. Eu falei, aquele dia eu voltei para São Paulo, fui no curso do Damásio, tinha uma plaquinha ali, uma tabuleta. Contrata-se advogado. Eu falei: eu vou para esse lugar aqui porque eu não quero ter limite. Quem tem limite é município. Fábio Melo não vai ter limite. Não. Eu quero alçar voos. Posso errar, o avião pode cair de bico, mas vamos tentar. Vamos ver se a gente levanta. Decola o bichão. Empreendedor também, né? Não queria... Vamos ver se a gente decola o bichão. E isso com 21 anos. Puta. 21 anos. Porque no meu curso de Direito foi o último ano, tinha 4 anos só de curso. Então eu fiz 4 anos de faculdade, com 21 eu estava formado. Já fui para São Paulo, 3 meses, aí babou.
Aí, cara, comecei a trabalhar, liguei pro meu pai, pô, tô trabalhando de empregado no escritório. Ele mandou um foguete lá de Assis. Você é louco, você é louco. Estuda, cara, no primeiro aí você já ficou por 3, você vai passar fácil. Falei, pai, eu não quero ter limitação, eu quero andar com as minhas pernas, eu quero... Enfim, se der certo, deu, se não der, não deu. Mas eu tenho que ter a chance de tentar, de empreender, de fazer meu nome, enfim. E aí eu falei, então tá bom, vai. E fui trabalhar de empregado no escritório, comecei a trabalhava com marcas e patentes. Eu sou cara, marcas e patentes. Propriedade industrial. E aí, enfim, aí depois de 6 meses, um cara já me chamou, falou, vamos montar um escritório. E tá ali, com 5 meses depois, já tinha 4 caras trabalhando para mim, com mais um ano eu tinha 7, e até 1990, 2000, aí eu cansei, que eu tinha esse sócio, cansei do sócio. Falei, não, você não dá certo. Tô aqui, estrutura pronta para você, tchau, obrigado. E partiu para onde? Mato Grosso. Por quê? Com escala em Assis. E já tinha Clarissa, certo? Já tinha Clarissa. Isso, casei em 1997, dia 6/6/97 eu casei. Tinha Clarissa, e a história da Clarissa você sabe, né? Nós somos juntos desde quando tem 7 anos de idade, na primeira série da escola, nós estudamos juntos. E ela sempre me cobiçando, eu não dava bola. Eu acho que eu sei que paquerava ela. Não, eu peguei todas as amigas dela. Gente do céu. E crescemos juntos. Primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta. Até o terceiro colegial nós estudamos junto. E ela sabia que eu tinha 4 namorados ao mesmo tempo, não sei o quê. Falava, esse Fábio é um filho da puta, não vão... E não sei o quê. Enfim, conhece a minha história, você sabe disso e tal. Aí eu fui para Marília fazer a faculdade e ela foi para São Paulo. Quando acabamos a escola. E aí nos reencontramos lá em São Paulo, quando eu estava lá nesse período. Namoramos 3 anos e em 97 casamos. Em 97 nasceu a Júlia, né? Minha filha abençoada, nasceu a Júlia. Aí em 99, pit stop em Assis. Isso eu já era quartista. Criador de quarto de milha, laçador de boi e timpeneiro. Eu não sei se alguém tem mais fivela de campeão nacional do Timpene do que eu, porque eu tenho 4. 96, 97, 98 e 2000, campeão da BQM de Timpene. E quem me colocou no cavalo, Lincoln Ortolani e Billy, acho que é Billy Arruda. Ribeirão Preto e Jabuticabal. Me colocaram no cavalo, Timpene e tal, e bora para esse cavalo. Foi bom pra caramba, acabou o dinheiro nele, né? Porque o cavalo... Eu escutei uma frase até de um conterrâneo não, mas um cidadão honrado mato-grossense como você, que é Maurição Tonhar, estava na casa do Gustavo Ribeiro, lá da Correta Agronegócio. Chama Gustavo Ribeiro também? Chamo Gustavo Ribeiro, meu homônimo. Gustavo Ribeiro, Abel Leopoldino, da Fazenda Califórnia, Grupo Leopoldino, e Maurição Tonhar. E o Maurição citou uma frase que eu carrego comigo, que é o seguinte: o cavalo é o melhor negócio para deixar o homem milionário, desde que ele seja bilionário. Porque o trem dá ré. O trem dá ré. Nath, tem que fazer caixa para ter cavalo, senão não esquece. Senão não aguenta. Não, jamais. Ô, Fábio, e no Mato Grosso, no escritório de advocacia, o que é a área que você se especializou? Foi pro Mato Grosso fazer sabe o quê? Dar aula, eu acho. Isso. Foi dar aula? O escritório foi consequência. Para mim não tem nada mais nobre que formar pessoas, educar pessoas, contribuir para o desenvolvimento de um país. Isso me orgulha muito. Me orgulha muito que você se doar. Agora eu vou fazer um break. Hiato. Sou católico praticante. Hoje eu estou dentro de uma comunidade chamada Divina Misericórdia. Vai para o retiro uma vez por ano? Não. Que vez por ano? Umas 6 vezes por ano, porque hoje eu fiz o acampamento em 2019 e hoje eu sirvo no acampamento. Quem te levou? Quem me levou, uns amigos me levaram, fizeram inscrição e eu e a Clarissa fomos, recebemos ali
a bênção do Espírito Santo, e de fato hoje a gente está servindo. E aí o que eu quero falar, Marcela? Num determinado momento de uma pregação do Rodrigo, que é um pregador de Campo Grande, isso serve para todo mundo, quem está nos assistindo. Ele pegou, Gustavo, você tem aqui no seu espaço maravilhoso, ali atrás está ali, carnes, e estão todos os cortes ali, ó, de forma individualizada. Ele fez uma alusão. Ele perguntou para todos os campistas, falou o seguinte: qual é o melhor corte do boi? Qual a melhor carne do boi? Aí um falou, é a picanha, é o ancho, é o prime, é a fraldinha. Beleza. Aí ele falou assim, qual é o melhor pedaço da vida? Boa pergunta, hein? Qual é o melhor pedaço da vida? É o que a gente faz no meio dela. Ele falou assim, o melhor pedaço da vida é servir. Excepcional. É servir. E isso eu carrego comigo, eu escutei isso ano passado agora. Forte, hein, velho? E você se doar, e você servir ao próximo, é algo muito... É uma gasolina... É nobre, né? Azul que te leva a uma sensação de entrega, a uma sensação de colaboração, de participação. Então, aquilo que você falou, pô, aí você se tornou um professor lá em 2001, eu fui para o Mato Grosso. Fui para o Mato Grosso em 2001 para ser professor. E assumi um desafio de ser professor sem nunca ter sido professor, Lorena. E entrei em sala de aula de 6 turmas do quinto ano de Direito, que tinham tirado uma professora porque ela não... O pessoal falou, ela não dá conta de nós, não. E chegou o guri com 28 anos e pale. Bora. E aí fiquei 12 anos dando aula na Unic, Universidade de Cuiabá, que foi que me abriu, né, a minha vida profissional, porque ninguém me conhecia, montamos um escritório, eu e meu sócio, Alcides Matiuso Júnior, que eu tenho orgulho de ter sido meu sócio, que faleceu em 1997, de câncer no pâncreas com 40 anos. Mas nós construímos uma história, né, de 94 a 97. 2004? De 2001, oxe, a cachaça já fez efeito. De 2001 a 2007, fizemos uma história, ele deixou um legado que eu carrego comigo, a questão de ética, transparência, honestidade, além da gente ter trazido do berço, esse cara me ajudou muito nesses princípios, nesses valores. Então lá, você começa a dar aula em 2001, você dá aula durante 12 anos, você participa irrefutavelmente da formação, você pega 6 turmas por semestre, 6 turmas por semestre com 60 alunos de média, são 360 pessoas a cada 6 meses, são 700 pessoas a cada ano, vezes 10 anos são 7 mil pessoas. São 12 anos, então tem 8 mil pessoas que você um dia pôde contribuir com a formação profissional dessas pessoas, entendeu? Então você pega e faz esse paralelo. Pô, hoje você está dentro de uma comunidade da igreja, servindo 120 campistas que vão lá a cada 3 meses, 4 meses, depende das coisas. Mas é muito gratificante o dia que acaba o acampamento, você fala, uma sementinha foi plantada. Assim como no direito, sementes foram plantadas. E o que é a semente que você deixa para esses campistas lá, Fábio? A semente que você deixa no campista é o seguinte, o amor de Deus. Acima de tudo. O amor de Deus, que é soberano, que nos alimenta, que nos impulsiona, que nos dá a oportunidade de estar vivo. Cada amanhecer, a gente tem que olhar e falar assim, obrigado por ter acordado. E você não acordou porque você faz caminhada e seu cara, não. Você acordou porque ele quis que você acordasse. Né? Então, são essas sementes que a gente vai semeando. Então, o servir como um profissional, servir como um membro de uma comunidade, servir dentro de uma empresa, você está servindo. Então, sempre o servir ele tem que ser muito
recheado, abastecido de amor e de carinho. Porque aquilo que você faz e que você não gosta de fazer, você não está servindo bem. Pode ter certeza disso. É o propósito da vida da gente. É o propósito da vida. Fábio, mas eu acho que o que a gente veio falar principalmente, e todo mundo está esperando escutar de você, é que você é conhecido e reconhecido no agro há muitos anos por causa do Cenepol. Como é que você chegou? Como é que você chegou até essa raça? Não, eu queria até fazer uma pergunta complementar à sua, Lorena, que é... Aí foi para Cuiabá, né? Estava lá, se estabeleceu com o escritório de advocacia, tornou-se, através do trabalho, um advogado bem-sucedido. E aí o profissional chega no nível da vida e fala assim, pô, eu tenho uma grana para poder investir. E a gente tem vários caminhos para poder destinar o dinheiro que a gente ganhou com o suor do trabalho. Você tem fundos de investimento, você tem aplicações, você tem bolsa, você tem imóveis. Você tem tudo aquilo que dá dinheiro. E você tem imóvel, comprar fazenda como investimento, ou comprar fazenda para você ter que abrir ela inteira e formar, e aí decidir o que você põe em cima dela. Ou seja, pela minha história, eu tirei leite. Vendi frango, me formei, fui para o Mato Grosso em 2001. De 2001 a 2012, eu não tinha uma galinha para jogar milho para ela. A tropa que eu tinha, um gado até que eu tinha lá em Assis, que lá em São não falamos disso, mas eu cheguei a arrendar fazenda. O dinheiro que eu ganhava em São Paulo, coloquei em gado, sem qualquer base dentro da agricultura e da pecuária. Zero. Meu pai, que é a pessoa que eu mais amei na vida e continuo amando, embora não esteja mais conosco, ele não sabia quantos pés tinha uma vaca. Então eu sou um trem meio assim. Que alienígena é esse dentro hoje de uma pecuária? Quem é esse cara que vende 300 touros no ano? Enfim, sem qualquer raiz, sem qualquer base dentro da pecuária. Então, só para e a gente entra isso e eu aí. penso e a gente vê aqui dentro, né, Lorena? Esse caso é recorrente. Um empresário bem-sucedido tem uma grana para poder investir, pô, vou entrar na pecuária. Só que você entra, tá certo, eu estou imobilizando o meu dinheiro em cabeças de gado, estou imobilizando o meu dinheiro na terra, mas tudo sem ter muita conta, porque antes de você pôr a vaca ou o touro na fazenda, você tem que ter comida. E quem que faz isso? Quem que arrenda a fazenda para vou fazer comida para depois eu pôr o gado em cima? É difícil ter esse personagem. Ter esse senso, né? Ter esse vamos falar bonito? Ter esse workflow. Olha só, no inglês. Eu já fui gestor. E aí o seguinte, tá. Então foi por paixão, ou tesão, ou vontade de ser... Você já era boiadeiro, né? Cowboy, porque era laçador de boi, Tim Peneiro, 4 vezes campeão do Nacional. Que orgulho. Tô desafiando aí quem que tem mais fivela do que eu. Ó, e hoje estamos de tênis aqui. Às vezes você me empresta uma pra eu fingir que sou. Não, mas Lorena, sabe aquele embrião que tá ali dentro de um bujão de nitrogênio, precisando ser colocado no mundo para efetivamente florescer, gerar crescer, vida. Gerar vida. Porque o embrião é isso. É vida. O trabalho nosso hoje faz uma FIV, né? Antes disso faz aspiração, produz o embrião, colocando numa receptora, essa receptora vai gerar esse embrião, vai nascer o bezerro e, consequentemente, nós temos um touro de central, por exemplo, né? Ajudando a pecuária nacional. Antes disso até, mas por que colocar os cruzeiros que você ganhou no imóvel rural? Você não tem origem nisso, você não tem expertise nisso.
E a fazenda se abriu, você abriu sua fazenda, não foi? Quase que foi no facão, velho. Só não foi no facão porque eu tinha que estar no escritório, porque senão eu tava lá. E você sabe muito bem que não tem preguiça. Precisa ter 3 peão para dar conta de mim. Precisa. 3 peão, 4 cinegrafistas, 45 pessoas dentro de uma agência. E eu fico imaginando os colaboradores do escritório. Então, assim, claro, eu sou um paulista acelerado, mas com muito foco, muito objetivo. E aí, Lorena, a Fazenda, é bacana essa história, tá? Vamos aproveitar esse podcast, o Gustavo já ouviu essa história. Ela foi comprada numa fazendinha pequena, e aí precisamos nessa fazenda colocar algo que efetivamente tem um valor agregado, porque ela é pequena, certo? Não adianta criar 400 vacas para você fazer 300 bezerros, que a venda disso, Malemar vai pagar o custo dos seus 2, 3 funcionários. Então, peraí, vamos achar algo que efetivamente tem um valor agregado. E eu sempre tive uma paixão pelo Nelore. Então, vamos criar Nelore. Mas antes disso, a Clarice falou, tem que dar nome na fazenda. Como é que chama a fazenda? Escuta essa, Marcelo. Como é que chama a fazenda? Aí eu vim com os nomes. Nome e tal. Fizemos uma reunião. E eu tinha muito isso, né? A hora que eu queria passar uma determinação para os meus filhos, reunião! Sentava os dois, a Júlia e o João ali, a Clarice. É assim, assim, assim. Ponto. A hora que eu falava ponto, a reunião é só para informar, então. Acabou o assunto. Não, nem para discutir. Eu achei que era para discutir com a família, só para informar. Você fica quieto. A democracia ela tem 2 momentos. De dia e de noite, não. Então a reunião é só de noite. Ponto. Tá bom, informei. Aí eu falei, gente, reunião. O que foi, pai? Precisamos dar um nome na fazendinha nossa lá. Aí, o primeiro nome que veio na cabeça foi Batuíra. Mas por que isso? Porque quando eu tava lá em Assis, tirava leite, comprava bezerro, vendia bezerro, não sei o quê. Um dia eu cheguei na porteira, tinha combinado com o cara. Vou lá ver seus bezerros. Aqui, ó, 9 horas, tá bom. Cheguei na fazenda do cara, a porteira trancada. Placa, Batuíra. O cara chegou 11h30 da manhã, eu fiquei olhando aquele Batuíra ali, ó. Marcou! 2h30. Eu falei, não, eu vou ter algum tempo, vai chamar Batuíra. Aí eu coloquei esse nome na mesa, não sei o quê. Mas no fim eu tive um cachorro, chamou o Batuíra. Eu lembro dele lá na fazenda, eu acho. Morreu. Cobra matou o Batuíra. E agora tem o Bruce no lugar dele. Mas não é o Batuíra, mas vai virar um Batuíra. Era um Blue Heeler, eu lembro dele. Você conheceu o... Aí... Onde que eu tava mesmo? O nome da fazenda. O nome da fazenda. E vai, o nome da fazenda, São Francisco, Nossa Senhora Aparecida, né? Tá bom. Aí a Clarice olhou pra mim assim, Marcelo, falou assim, quem que te deu essa fazenda? Quem me deu? Deu o cacete. Não, como é que foi? Ela veio da onde? Veio do meu trabalho. Isso é o quê? Representa o quê pra você? Brainstorming, olha que pergunta provocativa. Representa uma conquista minha. Ela falou, pronto, é o nome, conquista. Foi conquistada. E de fato foi. Difícil isso, Fabião. É difícil hoje um empresário comprar fazenda com o dinheiro do próprio trabalho. Hoje você herda... herda, com certeza. Não, e fui pro Mato Grosso com 2.000 emprestado. Não foi fácil, não. Tem história. Não. E aí, conquista. Aí um amigo meu um dia chegou lá na fazenda. Essa aí eu fiquei magoado, hein? Conquista é nome de supermercado de catarinense. Falei, Betão, larga a mão de ser filha da puta, rapaz. Nós colocamos na mesa lá e foi algo muito bem construído, rapaz. Tem essência isso. Tem história. Tem história. Tem aqui, ó. Trabalho. Tem sangue da veia trabalhado. Então a conquista apareceu. Aí por que Senepol? É o que você me perguntou, né? E por que colocar dinheiro numa fazenda? Não sei. Algo... Já ouviu falar de tesão enrustido? Eu acho que é isso. Aí ele tá na alma também. Tá no... Não. Bora. Uma fazenda, pedra pra porra, Gustavo. Eu sei, conheço lá. Aí nós fomos achando também a coisa boa. Enfim. E tem muito. Tem e aí fomos explorando e tal. E aí, Lorena, eu vou criar Nelore.
Gosto muito do Nelore e tal. Jorge Basílio, meu amigo, meu dileto amigo. Juína? Juína. Você conhece bem ele? Pai do Diogo e do Douglas. Do Douglas. Aí ele falou assim, Fábio, o Nelore, você vai ser mais um. Tem tanta gente, você vai ter que colocar uma loira em cima do touro para você vender esse touro. Pra você resgatar a loira vai ser difícil, então acho que não. Tem uma raça que nós estamos mexendo que chama Senepol. Nós estamos muito felizes com essa raça. Está dando resultado, uma raça que está nos surpreendendo. E aí eu fui conhecer o Senepol, Lorena. Fui conhecer o Senepol dele. Vim aqui em Minas Gerais. Fui em São Paulo. Aí eu fui em São Paulo. A turma do Senepol fazia exposição lá indo para a praia. Esqueci o nome. Mas, enfim. Em 2013, pesquisei na internet, tinha lá exposição de Senepol e leilões dentro da Feicorte, lá em São Paulo. E fui lá, beleza. Sabe quem foi a primeira pessoa que conheci no mundo do Senepol? Quem? Itamar Neto. Nosso ex-presidente. Nosso atual presidente da associação. Até o dia 27 de janeiro, ele é o nosso presidente. Rendo homenagens a ele por ter carregado esse piano esses 3 últimos anos. E gosta. Dou de cara com ele. E ele, comerciante pra porra, depois fui saber que já teve uma loja de material de construção, me apresentou Senepol, não sei o quê, parará. Aí encontrei os meninos da Nova Vida, Rick, Neto, aí encontrei Júnior Fernandes, Alex Marconato e não sei o quê. E quando aparece um cara com uma predisposição de comprar animal, você vira o cara, né? Todo mundo te adulando ali, né? É o protagonista do evento. Achamos um besta ali. Achamos um besta. Enfim, aí na Feicorte, os 3 primeiros animais do Senepol da Conquista foram ali adquiridos. E ali conheci o Senepol. E naquele momento da Feicorte, eu conheci o da Sacramento Farms. O Sebastião. Conheci o Sebastião lá na Feicorte em São Paulo, que ele tem o maior criatório de Senepol dos Estados Unidos, em Okeechobee, nos Estados Unidos. E eu tinha passagem marcada para dali 6 dias ir para os Estados Unidos, por uma questão de férias. E conheci ele, falou, Fábio, daqui 8 dias eu tô indo lá, você vai na minha casa, você vai ver o Senepol lá nos Estados Unidos. E fui em Okeechobee. Me recebeu muito bem, um cara que eu também rendo homenagem, eu quero que ele assista esse podcast. E aí eu vi o Senepol ali fortaleceu muito, por quê? Porque ali nos Everglades, né, da Flórida, e foi uma época de chuva, então eles estavam pastando, né, até o jarrete atolado, e comendo ponta de capim. Falei, se lá no Pantanal do Mato Grosso do Sul vai dar certo. Onde eu vi o Senepol também no comecinho, na origem, Fabião, lá nos Chacos paraguaios, na Ganadeira 63, essa mesma diversidade. Aí eu olhei aquilo, eu falei, eu já tinha comprado 3 vaquinhas, olhei aquilo, falei, o trem vai dar certo. E saí no mercado, onde nós precisamos chegar, porque começamos, Nath, comprar animais, a técnica da FIV já estava em evidência, já existia. Mas sabe como é que eu comprava gado, Lorena? Como? No olho. Esse animal aqui é bonito. Esse é mais profundo? Tem uma boa costela, tem uma virilha baixa, é bom de aprumo. Boca larga. O que focinho? Força na linha de dorso. Chanfro curto, boca larga. É aquela experiência de boiadeiro. Mas uma experiência de boiadeiro que hoje... valorosa. Uma experiência de boiadeiro que hoje, ela é importante, mas ela não é determinante. No nosso momento hoje de tecnicismo, ela não é a determinante, mas muito importante. Porque você não pode esquecer morfologia, você não pode esquecer fenótipo. Não. Certo? Você tem que ter um gado funcional, um gado tem bonito. Que correr vaca pro curral para acasalar. Né? Tem. Isso não existe, você acasalar no computador. Nós vamos chegar lá. Mas tá bom.
Aí fui lá, vi esse lugar, falei, não, vai dar certo no nosso Brasil Central, vai dar certo no nosso Pantanal Mato Grossense. Tô de lá, falei, pronto, achamos um nicho de mercado. E aí começou a Cenepol da Conquista. Saí comprando animais no olho. Beleza. Depois de algum tempo, surge o Geneplus Embrapa, que começa a te mostrar qual era a avaliação genética daqueles animais. Tá bom, você tinha o IQG, Índice de Qualificação Genética. A minha vaca, essa vaca é top, hein, Nath? Linda, maravilhosa. Qual que é o IQG dela no Geneplus? Top 90%. Lembrando que o bom é o 0,1. É de baixo para cima. Ou seja, o 90 era uma bosta. Mas não é possível. E naquela época você tinha uma oferta muito reduzida. Então os preços eram vaca de 80 mil, vaca de 100 mil. Foi algum horário ali, Gustavo. Os boletos eram boleto gordo. Tali. E aí formamos uma base genética e começamos a trabalhar, multiplicar acima aquilo através da FIV, né? Sem muita referência, a gente tinha naquele momento ainda apenas, a gente costuma falar, uma bússola na mão. Né? Vamos nos guiar. Como é que eu vou fazer um bom touro? Como é que eu vou fazer uma boa matriz doadora? Essa vaca vai dar certo com esse touro, mas a gente não tinha muita referência. Então, número, né? E hoje a gente tem orgulho de fazer um catálogo aqui pela Berrante de não caber na página. Não caber na página o que é informação. Então hoje, Lorena, quem compra hoje só erra se quiser. Só erra se quiser. Se quiser comprar coisa boa, compra com técnica. E se quiser comprar gato por lebre, também tem no mercado. Tem. Ontem mesmo o cara me ligou, o cara me vendeu um touro por 16 mil, você quer 26 no seu. Eu falei, tá bom, meu amigo, eu tô te dando aqui um catálogo de um touro, uma bula de um touro. Pede pro cara que tá te vendendo touro por 14 mil, avaliação genética dele, pede avaliação de carcaça dele, pede avaliação dos filhos dele, enfim. Porque hoje tem uma palavrinha que é muito bacana quando a gente fala de pecuária de melhoramento genético. Acurácia. Sim. Acurácia. O que é acurácia? É agricultura de precisão. Acurácia é pecuária de precisão, né, Fábio? Você estar adquirindo ou acasalando com uma probabilidade de acerto muito grande. Porque a nossa pecuária, ou seja, você está cruzando essa vaca com esse touro, você saber se deu certo depois de 3 anos. Nós tivemos uma reunião esses dias agora, ontem, e aí, nós vamos meter o pé no freio ou vamos pisar no acelerador? Esse negócio de governo agora, política, não sei o quê. Nós não temos como escolher. Por quê? Porque nós não sabemos daqui 3 anos como é que vai estar. Não porque tem jeito de corrigir resultado de 3 anos. O que eu estou aspirando hoje, eu vou vender daqui 3 anos. Tá bom, daqui 3 anos vai estar bom ou ruim? Não sei. Ah, tá bom pra pôr. Eu devia ter aspirado, eu devia ter feito bezerro. Ah, tá ruim. Beleza, vamos vender. Mas enfim. E você escolheu não acreditar que vai estar bom, né? Claro. Você tem que ter... Tem que enxergar o copo sempre mais cheio do que vazio, né, Fábio? Você tem que ter uma frase que faz parte do Fábio Melo, é saúde e sucesso. Amém. Né? Por quê? A gente tem que ter saúde, tem que ter vigor, predisposição, mas a gente tem que olhar o sucesso. Tem que olhar, né, aquilo que de fato vai nos enaltecer, que vai nos entregar o resultado. Então, aí você vem e começa a trabalhar, a gente tem que ser muito sempre positivo. Sim. Ah, como é que você tá? Eu tô que nem balanque no banhado. Fala, merda, velho. Você tem que estar que nem um prego na aroeira, que você não vai arrancar nunca dali. Firme pra cacete. Eu fico puto da vida. Como é que você tem que nem balanque no banhado? Ô, esquece, velho. Esse cara aí, na minha empresa, não trabalha nunca. Como é que você tá? Eu tô baguá, eu tô livre. Ótimo. E vai dar tudo certo, e sou otimista. Bola pra frente. Ah, nós estamos agora no governo Pedro. Vamos romper. Deixa o cara trabalhar lá, vamos trabalhar aqui. Nós temos que torcer para dar certo.
Porque se der errado é errado pra todo mundo, né? Lógico. Vamos pro quartel. O quartel já foi. Agora vamos trabalhar. Ô, Fábio, e assim, a gente sente ainda que existe uma mistificação em cima do Sanepol, ainda existe dúvidas, ainda existem incertezas sobre novos pecuaristas e pecuaristas que já estão no mercado. O que você acha que falta para o pecuarista ele sentir ainda mais confiança e investir nessa raça que tem tantos prós que às vezes as pessoas não sabem? Assim? Eu posso sintetizar para você duas situações, Lorena. Ele é uma ferramenta para ajudar a pecuária nacional e é uma ferramenta para produzir uma carne de qualidade. Pronto. Então você tem nichos de mercado a serem atingidos. Mas quando você fala ferramenta para ajudar a pecuária nacional, Fábio, por que a gente, do retorno nós falamos, nós temos uma atividade econômica que emprega muito dinheiro, que ela demora 3 anos para você colher um resultado. Na pecuária de elite, 3 anos. 3 anos. Na pecuária de corte, 2 anos. 1 ano e meio você já está vendendo, um ano e pouquinho você já está vendendo o bezerro. Mas é o que você está fazendo. Eu queria chegar nesse ponto. Esse papel de encurtar esse ciclo de produção, de você poder colher esse resultado um pouco mais. Porque a gente fala de uma soja de 90 dias o milho, 90 dias o 100 milho. dias o milho. Então, ciclos curtos, claro, você emprega dinheiro, você emprega um esforço sobremaneira naquele período e colhe rápido. Se deu errado, muitas vezes tem uma verdade dentro da pecuária, né? Você vê muito agricultor que muitas vezes está no céu e outras vezes no inferno. O pecuarista, ele prefere estar na terra o tempo inteiro, para não sofrer essas grandes alavancagens. Oscilações, né, do mercado, fica muito refém do mercado. Né? O agricultor ele fica refém o tempo todo, né, do mercado, do clima. O pecuarista ainda consegue segurar o boi mais tempo ou tirar o boi mais tempo. O pecuarista é teimoso. A diferença do pecuarista para o agricultor é a questão da buscar qualidade, buscar a tecnificação. A máxima eficiência. Só que nós hoje estamos num processo de evolução. Sim. Mas a partir do momento que todo pecuarista cair a ficha dele, ele se tornar um empresário do agronegócio, vai mudar muito a nossa vida, o nosso conceito. Tá caminhando para isso? Tá. A passos lentos, mas tá. Né? Porque a pecuária é uma coisa muito tradicional, né, Gustavo? Você tá aqui, você tá no Triângulo Mineiro aqui. Mas, enfim, então você vê o quê? O tradicional. Eu não vou mudar, eu não vou colocar um adubo, uma ureia num pasto. Eu não vou usar um touro Senepol no lugar de um touro Nelore, porque o Nelore está dando certo. Eu estou vendendo um bezerro de 180 quilos, para mim está muito bom. Mas não é melhor você vender um bezerro de 230? Com certeza. Porque hoje o bezerro ele é reais vezes peso vivo. Nós temos um bezerro. O momento da pecuária está lá em cima, R$15 o peso vivo. Hoje, R$12 o peso vivo, multiplicado pelo que ele pesa. Pronto. Como é que você faz para ter um bezerro mais pesado? Genética. Valor agregado. Em qualquer raça. Vou pegar um touro Nelore cabeceira, vou inseminar com Angus cabeceira, vou usar um Hereford cabeceira, vou usar um Senepol. Todos touros melhoradores. O Brasil precisa hoje de 600 mil touros ano para repor o seu estoque. Sabe quanto produz? 200. Cadê os outros 400? Boi de boiada. Então, ou seja, nós não temos hoje a oferta de touro para substituir, para atender o rebanho nacional de matrizes. E aí fica aquela resistência. Beleza, aí você me perguntou, mas por que o Senepol, por que ele pode agregar? Porque ele te entrega uma heterose a pasto de graça. O que é heterose? Você cruzar um taurino com um zebuíno. E aí você potencializa aquele produto. Ah, beleza, você pode atingir um outro nicho de mercado. Foi o que eu falei lá atrás, que nós podemos ter um peso e podemos ter uma carne de qualidade. Porque a gente está construindo, no meu caso, um Senepol que entrega carne de qualidade. Conceito, carcaça conquista. Ô Fábio, e nós estamos falando de... Nós temos um horizonte
de 400 mil touros que falta no mercado, né? Igual nós temos um dado que falta 480 mil postos abertos para desenvolvedores. Com esse boom que nós estamos vivendo de e-commerce, com esse boom que nós estamos vivendo de transformação digital e de plataformas digitais. Dito isso, quem está nos ouvindo fala assim, tem uma oportunidade dentro desse segmento. Claro. Por quanto tempo eu tenho que pôr dinheiro antes de tirar? Dentro de uma criação do PO, para rodar a roda, 3 para 4 anos. 3 para 4 anos. Pondo dinheiro. Pondo dinheiro. Por quê? Eu vou começar do zero, Lorena. Preciso ter uma doadora. Essa doadora vai ser aspirada. Vamos já trabalhar no processo avançado, tecnificado. Vou aspirar essa doadora, vou fazer um acasalamento hoje com a base que o Geneplus Embrapa me entrega. Eu estou num nível hoje de assertividade muito bacana, uma acurácia legal, porque nós já temos genômica à disposição. Cruzei essa vaca com esse touro, fiz o embrião. Esse embrião vai ser colocado numa receptora. 9 meses de gestação. 9 meses de gestação. E se você tiver um projeto eficiente, você consegue vender esse touro com 2 anos de vida. Aí retroage para trás, são 3 anos. E hoje o mercado do gado PO, você vende ele parceladaço. Né? Que é uma cultura que hoje está estabelecida, precisamos mudar isso, mas enfim. O mercado hoje compra touro em 30 parcelas. Então, veja só, você vai estar recebendo parcelas e a roda está rodando. Sim. Lá atrás. Por quê? Você está vendendo a sua primeira geração. Aí você fez a segunda geração, você fez a terceira geração. Então, para a roda efetivamente rodar e você ser autossustentável, 6 anos. Ô, Fábio, o que você acha que falta para as pessoas realmente se conscientizarem do benefício e da qualidade que é o Cenepol? Você acha que falta informação? Não só o Cenepol. Não Touro só o Cenepol. Touros melhoradores. Exatamente. Primeira coisa, esquece boi de boiada. Quem usa boi de boiada não vai sair do lugar, né? Não vai sair do lugar e vai arrendar a fazenda para agricultura. Correto. Ponto. Ok? Igual muitos saíram com esse crescimento acelerado hoje, da agricultura todas e as raças têm programas de melhoramento genético top. Nem todos os criadores aderiram aos programas de melhoramento genético. Então você tem todas as raças, todos excepcionais, Sim. que vão entregar resultado porteiro adentro e, consequentemente, é receita. E como é que eu vou comprar um touro e saber se a fazenda participa do programa de melhoramento genético ou não participa? É informação. Dentro do Cenepol, por exemplo, você tem o PMGS. E o PMGS é o Programa de Melhoramento Genético da raça Cenepol. O Cenepol da Conquista é o criatório número 1 na adesão desse programa. E o programa tem 4 pilares. Nós realizamos todos os pilares. A associação acho que vai trabalhar agora para estar identificando os criatórios que fazem os 4 pilares, os 3 pilares, 2 pilares e um pilar só. Para que isso? Para poder ser transparente com o mercado. Para o mercado falar o seguinte, não, se esse cara faz os 4 pilares e se esse cara dentro do programa dele ele descarta, o que ele está entregando é fruto de um melhoramento genético. Porque é uma propaganda extremamente enganosa em todas as raças. Vai ter o leilão falar o seguinte, touros avaliados. Tá bom, é fácil avaliar um touro. Você chama um técnico e avalia o touro. A pergunta é, usa-se os dados da avaliação para você produzir a próxima geração? Essa é a pergunta-chave. Como é que é né? isso, Flávio? Espera aí, vamos lá. Vamos avaliar um touro, vamos avaliar as doadoras, vamos avaliar a progênio, vamos avaliar a desmama, vamos avaliar o sobreano. Toda e qualquer avaliação, ela só tem efetivo efeito se você usar os seus dados. Quem não mede não evolui. E quem não usa os dados analisados não serviu de nada. Espera aí, então como é que você mede se você evoluiu? Cenepol da Conquista. Eu tinha um rebanho carcaça. Em 2015 eu falei, não, nós vamos fazer algo diferente. Qual que é a média de marmoreio do Cenepol? Tá bom. 1,4.
Beleza. Qual que é a média diária de lombo do Sanepol? 65. Qual que é a espessura de gordura subcutânea do Sanepol? 1.2, 1.4, 1.6. Tá bom. Vamos avaliar a carcaça dos nossos animais. Identificar no rebanho quais são as doadoras que têm carcaça, área de lombo, no mínimo acima de 75. 2 milímetros de espessura de gordura subcutânea e 1,5 de marmoreio. Então, ou seja, nós subimos miseravelmente 40% acima da média da raça. Tá bom. Berrante fez um catálogo esses dias aí de fêmeas. Entregou, Sanepol da Conquista, 50 fêmeas. Média de marmoreio, 4 pontos. Qual que é a média da raça? 1,6. 4 pontos de marmoreio. Isso é melhoramento genético, né? Aí nós estamos falando de seleção para uma quanto que tinha de área de lombo numa fêmea? Fêmeas de 2 anos. Nós tínhamos 70 centímetros de área de lombo. Quanto que é uma fêmea padrão nessa idade, média da raça lá atrás? 55. E área de lombo totalmente correlacionada a peso. Quanto que tinha espessura de gordura subcutânea? 5. Qual que é a média da raça? 2. O que é isso? Você sai de 2015, Lorena, isso a gente mostra em gráfico, e o GenePlus Embrapa exterioriza exatamente isso. Por quê? Porque todos os dados que são coletados, quem faz melhoramento genético vai para uma base de dados. Não adianta você pegar e falar assim, eu tenho dentro da minha casa. Você não usou isso, não adianta nada. É papel higiênico. É papel higiênico. Então, quando você tem os números e usa o número, você faz melhoramento genético. Você avaliou e usou. Aí esse é o verdadeiro, né? A avaliação, a verdadeira avaliação que se deve procurar, então, né, o Fábio? E aí o seguinte, aí o Sanepol da Conquista fala, peraí, eu tenho que identificar meus animais que de fato são expoentes para a característica carcaça. E você sabe que eu sou meio marqueteiro, né? Aí eu criei uma marca, Carcaça Conquista. Carcaça Conquista. Eu falei, faz a marca aí. Mandou, não tá desse jeito. Vira pra cá, pós H. Aí, agora tá ali. E tem que ter estrela, né? 5 estrelas e o 6 é o líder campeão da prova. Aí, beleza. O que é o Carcaça Conquista, Lorena? A indústria frigorífica, ela qualifica como uma carcaça de excelência o animal que tem 75 centímetros de área de lombo, 3 milímetros de espessura de gordura subcutânea e 3 pontos de marmoreio. Isso é uma carcaça de excelência. Então tá bom. E tem idade relacionada a isso também? Idade, peso para abate? Aí é correlação de momento de abate, né? Então a carne nobre, por exemplo, os programas de melhoramento, programa de bonificação de carcaça, do JBS Marfrig, a fêmea tem que ter 2 dentes, o boi tem que ser castrado, enfim. 2 dentes, novinha, e aí tem que ter essas características da carcaça. Então, todo animal do Sanepol da Conquista que tem mais de 75 centímetros de área de lombo, ou 15 pontos para cada 100 kg de peso vivo, porque você tem um momento da avaliação da carcaça. Então, a correlação é peso vivo. Certo. Né? Então, você medir um animal de 700 quilos com 3 anos é diferente de você medir um animal de 400 quilos com 1 ano, certo? Então, a correlação do peso vivo é que determina. Então, todo animal que sai com mais de 75, mais 3 pontos de marmoreio, mais 3 de espessura de gordura subcutânea, é 2C na paleta, Carcaça Conquista. Isso dá o quê? Dá segurança para quem vai utilizar aquele touro, que o produto daquele touro, obviamente que o touro é metade, tá? 50% é da fêmea, 50% do touro. Sim. Mas o touro, por isso você tem que ter um touro melhorador. Porque se você não tem um touro melhorador, você esquece. Você vai estar dando tiro no escuro, porque você não sabe o que ele tem ali dentro. E o prejuízo do prazo é muito longo. Você sabe você pôs o touro, não, você sabe, eu vou te passar vou passar um dado para vocês, é o seguinte. Você sabe quantos por cento impregna uma fazenda você usar um touro bom, um touro ruim? Não sei, Fábio. 80%. 80%? 80% da genética contaminou aquela fazenda de forma positiva ou negativa. Olô. Por quê? Porque você colocou touros ruins dentro de uma pecuária tradicional, você retém todas as fêmeas, então você está retendo 80% de fêmeas ruins.
E fêmea ruim nasce filho ruim. Fábio, e assim, a gente falou da conquista, né? Agora a gente está no começo do ano. Acho que todo mundo que viu esse podcast está curioso para entender o que vocês vão fazer esse ano, como que a pessoa pode ter acesso. Você já pensa nos leilões, a pessoa consegue já comprar os seus animais. Quais são os planos para 2023 para conquista? E aí a gente arrocha ele mais, porque nós estamos vivendo um momento dificílimo dentro da pecuária. Com certeza. Desde altos custos de insumos, e na contramão, os preços do bezerro, da vaca magra, do boi gordo, derretendo literalmente. Reflexo de insegurança política, de desaceleração da economia. Fábio, e o que o fazendeiro faz essa hora? Eu tenho uma máxima comigo. No momento ruim, ou você ganha menos ou perde menos. Ou você ganha menos ou perde menos. Como é que você ganha menos ou perde menos? Eu não vou deixar de ser pecuarista, né? Os aventureiros que vivem do momento, nenhum deles estão dentro do negócio. Ou seja, quem vive da cria, ele não vai deixar de ser pecuarista. Ele tem lá 1.000 vacas, 200 vacas, 10.000 vacas, como no nosso Mato Grosso. Ele tem um negócio dele, a operação dele. Então, hoje, ele está investindo num reprodutor, que esse reprodutor, na verdade, hoje não é estação de monta. Hoje nós estamos fechando a estação de monta, Lourenço. Fez uma pergunta, como é que o Cenepol da Conquista está projetando o mercado, o que ele vai oferecer no mercado, enfim. A nossa máquina, a nossa indústria de céu aberto está produzindo. Sim. Ok? Então nós temos hoje, para 2023, 400 produtos para serem vendidos, entre machos e fêmeas. No momento certo eles serão comercializados. Vamos começar em março, nós vamos até outubro vendendo animais de uma forma concentrada. E aí por que concentrada? Porque dentro de um projeto de melhoramento genético, você tem obrigatoriamente grupos contemporâneos. Ok? Então você desmamou um lote de animais, esses animais são criados e recriados no mesmo manejo, para você poder identificar os animais que efetivamente dentro do Cenepol da Conquista atingem os índices mínimos para ser considerado um reprodutor ou uma doadora, e quem não atinge é gancho. Isso é responsabilidade com o mercado. Tem uma frase que diz que todo selecionador tem que estar com a porta do frigorífico sempre aberta. Exatamente. Você tem uma diferença do selecionador para o colecionador, sabia, Lorena? Não. Quem coleciona? Quem coleciona obras de arte. Quem seleciona, aparta. Então, ou seja, nós temos essa vaca linda e maravilhosa. Aos meus olhos, ela não pode sair do Cenepol da Conquista. O que ela produziu? Nada. Foi ruim. Descarte. Isso é selecionar. Isso é apartar. E aí você, consequentemente, consegue entregar para o mercado coisas boas. Então, aí todo gado tem o seu grupo contemporâneo. Aí você consegue identificar os animais dentro de um programa de melhoramento genético. E por que eu falo que a venda ela é uma venda ordenada e concentrada? Por quê? Você tem lá 100 touros desse grupo contemporâneo. Quem não atingiu o índice e o nosso ponto de descarte é 20%. 20% para baixo, e esse 20% ele pode ser cabeceira num outro rebanho. Sabemos disso. Correto. Considerando seus índices objetivos, avaliação objetiva de cada animal. Ele pode ser cabeceira no outro rebanho, mas no nosso ele é fundo. Então esse animal ele é abatido. Então nós vendemos o top 80% para cima. Só na verdade, cabeceira. para baixo. Então, consequentemente, você dá o quê? Segurança para o comprador. Os 20% que ele vai... pior sai do sai. negócio. E esse 20% ele é cabeceira num outro rebanho. Mas a gente mata. Mata. Por quê? Porque eu preciso entregar aquilo que o Cenepol da Conquista compraria, essa nossa marca. Eu vendo aquilo que eu compraria. E na questão das fêmeas é a mesma coisa. Você tem grupos contemporâneos, só que a fêmea precisa fazer uma retenção. Qual que é o nível de retenção do Cenepol da Conquista? 10%. Então, de cada 50 fêmeas, eu seguro 5. Para quê? Repor minha base de doadoras. Isso é uma retenção, uma pressão de seleção muito forte. Cada 50 fêmeas retém 5, descarta 10.
e 40... E 35 vão para o mercado. Vão para o mercado. Por quê? Porque considerando a pressão de seleção nossa, você já está entregando algo que é melhorador. Correto. Então esse é o nosso processo. Então por que a gente faz leilões? Para de fato, numa única oportunidade, num único momento, entregar para o mercado tudo aquilo que você produziu de melhor. O cara me liga, Fábio, eu quero 2 touros. Eu falo, não vou desfiar lote. Não, vamos pro game todo mundo junto. Sim, e contribuir com o mercado, né, Fábio? Assim, é igual você falou no início do podcast, né? Quando você está servindo, você está contribuindo, isso já traz um propósito maior. Então, acho que o pecuarista, quando ele já tem esse propósito, igual você está fazendo, eu quero produzir o melhor, assim como eu gostaria de comprar, e eu quero contribuir com outros pecuaristas, não só pensando no dinheiro, no retorno, claro que isso é importante, mas eu vejo que a sua essência é essa, é produzir o melhor, mas para contribuir principalmente com a raça, com o mercado dos pecuaristas, né? Respondendo a sua, não indagação, mas o seu comentário, sabe qual que é o índice de recompra do Cenepol da Conquista? Qual? 61%. Isso é muito maior do que o índice da pecuária nacional, né? 61% dos animais que são colocados à venda são adquiridos por quem já comprou o Cenepol da Conquista um dia. Confiança. Pronto. Então isso nos anima, nos dá energia para continuar trabalhando. Ainda que numa pecuária hoje, num ciclo de baixa, enfim. Então o que tem valor agregado vende. O que tem valor agregado vai a mercado. Pode ser que não vá a mercado pelo valor merecido, mas nós temos que respeitar o mercado é soberano. Sim. Cenepol da Conquista não coloca touro para defender em leilão. Produzir, o mercado vai ter que adquirir esse touro e vai comprar e vai usar. Nós começamos o ano de 2022 com R$33 mil de média nos nossos touros. Acabamos o último leilão em novembro com R$24 mil. Percentualmente é muito representativo. Mas vamos contribuir com a pecuária nacional. Por quê? Junto Porque glória... nós tínhamos um arroba de R$340 aqui em São Paulo, lá em São Paulo, aqui na Minas Gerais, e hoje R$260. Nós não temos como lutar contra a maré, mas qual é a responsabilidade nossa? Produzir qualidade. E tem uma geração nova chegando, né? E tem que desocupar espaço na fazenda e faz parte do ciclo. E a locomotiva vem apertando, e tá com medo atrás e vem vindo. Enfim. Ô, Fabio, nós estamos caminhando para o final desse nosso podcast, mas se você der uma respirada fundo, você sente um cheiro? Não sente? Ou não? Tem um pé de cravo que ilustra os podcasts aqui na Berrante. E para a gente, é bom que você respirou fundo para poder inspirar. O que é a mensagem para 23? A mensagem para 23... Fábio Melo e Cenepol da Conquista é muito positivo. É muito, tal como eu brinquei agora atrás aqui. Não tem essa de palanque embanhado, não. É prego batido na aroeira, para você arrancar e não chacoalha, velho. Então o Cenepol da Conquista é muito isso. O Fábio Melo é muito isso, é muita energia. É muito positivismo. E bota energia nisso, né, Gustavo? É muito positivismo. Nós temos que desenvolver projetos bem desenvolvidos, temos que vender aquilo que efetivamente tem qualidade. Responsabilidade. Não adianta você querer enganar mercado. Produto bom sempre tem seu valor, né, Fábio? Não adianta querer enganar mercado. Esquece. Mercado é soberano. Esse ano nós fechamos o 24º leilão. 24 leilões já na história do Cenepol da Conquista. Fora as vendas dentro de casa, então, enfim. Hoje nós estamos no animal 3.085, se eu não me engano. Começado do 1. Quando eu cheguei lá em 2014, era o 4. Isso. Tem a foto dele aqui. A Conq 04 e a Conq 05, a Conq 05 até hoje tem uma genética dentro do Cenepol da Conquista. Pensa um tiro de cartucheira né? Acertado na... Então... Qual é a mensagem nossa, né, para o mercado? Qual é a mensagem nossa para todo criador, para todo pecuarista? Todo investimento que se faz em genética não é a curto prazo. Genética e pecuária não é pastelaria.
você joga o pastel, com 14 segundos você tira o pastel. Não é porque o momento hoje da pecuária está ruim que você não tem que continuar acreditando no seu negócio e adquirindo qualidade. Porque quem deixa de fazer isso vai se arrepender lá na frente. Então é fato inevitável. Então o governo, política, tudo isso, obviamente, ele contribui num sistema macro. Mas se o micro não estiver produzindo, estiver fazendo o seu papel, o macro não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, nós temos... E vou te trazer o número de hoje, tá? Sabe quantos produtos o Senepol da Conquista vai, nesse momento extremamente desafiador, está produzindo? Quantos, Fábio? 800 produtos PO. Para vender que dia? Para vender em 2023. Daqui 24. 25. 2 anos. Já no ventre. Fora o que está nascido. Não, eu estou produzindo hoje 800 prenheses para serem vendidas em 2025. Isso é confiança. Como é que vai estar o mercado em 2025? Confiança, sei lá, mas eu tenho que produzir. Eu tenho que produzir. Eu não posso deixar a máquina parar. A indústria nossa de céu aberto, e tem lá 9 pessoas na fazenda que dependem desse trabalho, dependem dessa operação. São 9 famílias sustentadas por essa operação. Ah, vou parar. Não. Quem para é o covarde. Quem desanima é o fraco. Nós temos que produzir. Nós temos que fazer o nosso papel social, o nosso papel de pai de família, o nosso papel de servir ao Brasil, servir ao mercado. Com certeza. Fábio, que prosa boa, viu? Demais. Inspiradora. Você é uma imagem que traz isso aí, traz inspiração, traz empreendedorismo, coisa que às vezes falta, né? A garra, né? Às vezes, hoje em dia as pessoas estão desistindo muito fácil. Você tem essa garra e foi muito inspirador. Resiliência, né? A palavra moderna. Temos que ter. Ainda mais nesses momentos difíceis. Meu irmão, você sabe que eu te agradeço, não é de hoje. É isso aí. Essa amizade, essa parceria, a oportunidade que eu tenho de aprender com você, a honra que eu tenho de ter o Senepol da Conquista como um cliente. Remido que fala? O Remido já tá pago, não precisa nem pagar. Marcelo não precisa nem me ligar. O cara que está aqui junto com a Berrante, que eu tive na sua casa, igual eu falei, a foto 4, 5. E hoje em dia você chega lá, aquele volume de Senepol, expansão da atividade, aumento das áreas de criação. E para nós é motivo de muito orgulho poder ouvir essa história e nos motivar, Fabião. Porque a vida de empresário, de empreendedor, de pecuarista é 90% pancada e 10% de alegria. É porrada, velho. Às vezes nem isso, né, Gustavo? Às vezes nem isso. Mas a gente não desiste, tem responsabilidade social, tem compromisso, propósito com a vida. O que eu quero fazer da vida? Ah, beleza, eu desisto aqui, vendo tudo, ponho um dinheiro no bolso, e o que eu vou fazer? O que vai me dar alegria? A gente tem que acreditar na vida. E não adianta, eu concordo com você, temos valores muito parecidos, que não adianta ficar torcendo contra, não. A gente joga a favor. E nós vamos para cima nesse 2023. E o Senepol da Conquista abriu, né, Lorena? O nosso 2023 abriu aqui. 2023. Não tem jeito de ser mais com o pé direito, só se tivesse 3 pés para pôr 2 no lado direito. Ô, Fábio, muito obrigada, viu, por ter recebido o nosso convite com tanta alegria, ter trazido toda a sua energia positiva para cá. Foi muito bom. Passou o tempo, eu nem sei quanto, foi mais de 1 hora de podcast. E a gente nem vai ter que assistir inteiro. Não vai fazer edição, hein? E além de ser inspirador, você trouxe essa energia boa aqui pra gente. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi excepcional, muito mais do que a gente estava esperando. Muito melhor que encomenda. Muito obrigada. E é isso, né, Gustavo? Obrigada a você também. Eu que te agradeço, Lorena. E a gente se vê em breve no nosso próximo podcast, no nosso próximo Toca o Berrante. Hoje nós acabamos esse podcast meio tarde, aí amanhã a gente começa mais cedo. É isso. A gente se vê.